Beleza. Eu esperei você interpretar beleza. Meu nome é Manu. Eu sou uma pessoa não binária. Gosto que me chamem de ele, dele, esses outros pronomes neutros. Trabalho com palhaçaria há mais ou menos uns 26 anos. E há mais ou menos uns 4 anos iniciei um trabalho com a arte drag. Recentemente, esse ano, semana passada, eu defendi a minha tese de doutorado. E a minha tese de doutorado trata, de aproximações e afastamentos entre algumas modalidades de artes cômicas, especialmente arte drag, palhaçaria, bufonaria, e essas formas cômicas, assim, dentro de uma perspectiva dissidente. Nesse lugar de dissidência, o meu trabalho tem a ver com o meu percurso identitário. Então, eu era palhaça, era uma mulher. Então, eu pesquisei durante muito tempo a palhaçaria feminina. Então, a palhaçaria feminina entra nesse recorte como uma arte dissidente, uma expressão de dissidência desde uma tradição que é essencialmente realizada por homens. A gente vê um protagonismo masculino nas artes cômicas, nas artes da palhaçaria, de muito tempo. Por isso, a comicidade feminina ou feminista nesse trabalho, nessa pesquisa, aparece também como dissidência, certo? Então, é desse lugar, desse percurso que eu venho falar. O nome dessa fala aqui, que a gente batizou, é justamente Palhaçaria e Arte Drag, Comicidade, Gênero e Dissidência. O que seria dissidência? Dissidência. O que seria dissidência? Dissidência é toda forma de se desvincular, se desidentificar com uma norma padrão. Então, se há uma norma padrão de ser homem, branco, europeu e tal, formas diversas e muitas vezes menos reconhecidas, menos visibilizadas, Isso é um aspecto da dissidência que estão em discordância a esse parâmetro, a esse molde. Muitas vezes são invisibilizados, são deixados de lado, São destratados, são até mesmo, como é que se diz? Não só ilegitimados, mas condenados, criminalizados. Pronto. Então, exemplos de dissidência que a gente tem muito na nossa sociedade cis, hétero, normativa, são, por exemplo, homens gays, mulheres sapatonas. Então, nessa perspectiva de dissidência e arte cômica, o trabalho trata, então, de todo esse rol de arte drag, que a arte drag também tem uma trajetória, se você for ver nessa linguagem, também de um protagonismo de homens, que trabalham a comicidade feminina através de uma travestilidade autopoética, justamente na ausência dessa comicidade,
também, mas ainda há um protagonismo feminino. Então, arte drag não é só drag queen, como palhaçaria não é só palhaço. Então, na arte drag você tem, é uma forma de expressar a dissidência, porque é uma forma de apresentar discordâncias e fazer comédias, né? Fazer comédia com essa discordância das normativas de gênero, né? A arte drag é sobre isso. Então, são quando homens performam feminilidades, mulheres performam masculinidades, pessoas performam eventos ou naturezas, né? Você tem arte drag que não é sobre ser pessoa, né? Você tem, por exemplo, trabalhos em drag que são sobre ser floresta, como o Yara, é uma grande expressão, assim, uma referência muito grande. O Yara Sodoma, que é uma referência muito grande na arte drag, que não tem a ver com o gênero, mas ainda assim é uma forma de comicidade ou não, ou de arte dissidente, aí nem sei se comicidade cabe. Então são esses cruzamentos, porque a comicidade, em algum lugar na sua estrutura cômica, sua estrutura dramatúrgica, é feita de trazer essas oposições, né, os efeitos cômicos, né, já entrando aqui no nosso debate aqui. Né, tem a ver com causar oposições. Então, quando a gente vê patrão, né, e os seus subordinados, os servos, em várias formas cômicas, né, um disputando com o outro coisas, né, tirando sarro um do outro, né, essas oposições são uma das formas de se fazer rir, né, a surpresa, causar surpresa, você espera que uma coisa acontece e acontece outra, você também em geral ri. Então várias formas cômicas têm a ver com um jogo entre o normal e o extraordinário. Eu não vou falar o anormal porque eu acho que não cabe, ainda que a anormalidade muitas vezes foi vista como algo cômico. Então, são muitos jogos, né, simbólicos que acontecem no fazer rir, sobretudo quando a gente pensa na arte drag e na comicidade, porque a palhaçaria também vive disso, desses mesmos elementos, né, da surpresa, da oposição. Muito bem? De um deslocamento de gênero ou de personalidade. Muito bem. Eu queria abrir mostrando um vídeo. É um vídeo poema, só para a gente ter mais coisas para falar. A Maíra Oliveira é que fala esse poema, que é do pai dela, o Ari Para-Raios. Ari Para-Raios, um palhaço. E Maíra, sua filha, uma palhaça. Eles fundaram a companhia Esquadrão da Vida. Muito bem. Você vai ter que traduzir, tá? Tá sem som. Esse aqui é meu nome morto. Na rua, lugar de louco e vadio, lugar de cadela no cio, bichos de nervos de aço. Palhaço não é ministro, mas tem ministro palhaço. O parlamento tá cheio de paletó e gravata, cabelo bem penteado, sapato bem engraxado, tem nobreza, tem espaço. Palhaço não é deputado, mas tem deputado palhaço.
Mestres tem na escola que nos ensinam a contar. Tem mestre para todo lado, tem mestre para quase tudo, tem pó para quase tudo, tem pós-graduação em abraço. Palhaço não é professor, mas tem professor palhaço. Glauber Rocha foi ao céu, foi ao inferno com Dante, virou o inferno ao avesso. Glauber, moleque travesso, cineleque travesso, cineasta do cangaço. Palhaço nem sempre é artista, artista nem sempre é palhaço. Cervantes foi Don Quixote, Cervantes foi Sancho Panza, viajou no lombo de um jegue, foi homem, não foi um jegue, foi homem, não foi bagaço. Palhaço nem sempre é artista, artista nem sempre é bagaço. Nesse vídeo, né, que é um poema, tá travando um pouco, mas deu pra gente ver, né, todo esse jogo de um xingamento até uma forma de inversão, né, não consigo uma palavra agora para qualificar isso, mas você vê que em alguns momentos desse poema, a palavra palhaço ela vem como um xingamento, né? Não sei que lá, nananã. Mas em contrapartida, né, tem também aí uma ironia que faz com que o palhaço seja a inversão disso, né, de uma coisa ruim, de um xingamento, para, eu não sei, ali para um lado de orgulho, talvez, né? Talvez, nesse poema não tem muito isso, mas tem essa ironia de um xingamento que é dado para outra coisa, né? Então, acho que isso é uma coisa comum também, muito recorrente na comicidade, assim, voltando a esse lugar dessa inversão. E todo mundo tem um imaginário sobre o que é o palhaço, né? Como um profissional da arte de fazer rir, um homem que faz as outras pessoas rirem. Quando a gente faz o deslocamento para outros gêneros, por exemplo, a gente não tem uma tradição de mulheres que fazem rir. Exatamente, essa tradição é nova. Como a gente não tem a tradição de um homem gay fazer rir, ou algo do gênero. Gênero aqui, não só enquanto generalidades de identidades de gênero, mas gênero também do ponto de vista das linguagens artísticas, né? O gênero dramático, o gênero cômico. Então, quando a gente tem esse deslocamento para, ou vamos dizer assim, mulheres sapatonas que fazem rir, eu vou fazendo sempre esses desdobramentos. Atualmente a gente vê nas artes cênicas uma explosão de uma forma de comicidade ou arte cômica que é o stand-up. O stand-up comedy, né? Ou a comédia em pé é uma das modalidades, um dos gêneros cômicos, né? Onde você tem pessoas narrando sobre suas identidades, sobre os acontecimentos da sua vida, sobre as suas condições enquanto pessoa existente no mundo. Tem uma leva desses stand-ups, a gente for aproximando assim, para o nosso universo mais contemporâneo das artes cênicas, né? A gente tem uma comicidade muito forte feita por pessoas justamente que vão fazer essa inversão das suas condições de subalternizados, de corpos dissidentes, né? De pessoas que estão fora do referencial comum e vão fazer comédia sobre as suas existências dissidentes. Então a gente tem uma enorme quantidade, né, de pessoas negras, mulheres e homens negros que fazem comicidade desde a sua condição. A gente tem, no caso de mulheres, né, tem destaque para mulheres, tem uma cega que ela é super ultra cômica, tem sapatonas fazendo muito stand-up, falando das suas condições. Então tudo diz essa inversão, né? Tudo diz essa inversão.
Estou só fazendo esses deslocamentos para relacionar justamente comicidade, gênero, dissidência, arte drag, palhaçaria. A arte drag, ela se aproxima em algum momento muito na nossa sensação do stand-up comedy, pela questão da rapidez, da velocidade onde essa comicidade é gerada, né? Da pergunta e da resposta preparada. Eu vou falando e vocês vão trazendo na memória, oi, Drica, as referências que vocês têm de arte drag ou de palhaçaria, sejam homens, sejam mulheres, cisgêneros ou hétero, né, sexuais, ou bissexuais ou homossexuais. Eu acho que esse é um jogo interessante para a gente fazer nessa fala, né? Um momento na minha pesquisa foi muito curioso, na minha trajetória enquanto palhaça, porque quando eu comecei eu não tinha muito um repertório de comicidade feminina, porque o repertório, como eu falei no início da nossa conversa, né, tem uma tradição que é muito referenciada por homens, né? Então é uma comicidade feita por homens, né, que nem sempre me faziam rir. Então nessa pesquisa por uma comicidade feminina, à época, as drags apareceram como uma fonte sobre uma comicidade do ser mulher, ainda que através, muitas vezes, de um artista que era um homem, né? Mas era uma comicidade sobre a existência feminina, né? E aí eu me aproximei, enquanto palhaça, mais das drags. E aí eu fui percebendo quantas coisas em comum haviam entre esses universos, muitos paralelismos. Na arte drag, como na palhaçaria, a gente vê recorrentemente o trabalho em dupla, né? As pessoas saírem em dupla. Vou dar vários exemplos aí, gordo e magro, são de homens, tá? Infelizmente são esses, né? Que é esse exemplo que a gente, em termos de estrutura dramática, coloca como o subalterno, né? E o chefe, não é isso? O patrão e o servo. Essa é uma forma cômica que vem se repetindo por séculos. Essas outras palhaçarias que vêm surgindo, elas vêm questionando também essa estrutura dramática. Então nem sempre é sobre a competição social, né? Nem sempre é sobre essa competição social. A comicidade pode ser gerada por outros mecanismos, né? Que eu acho que essas pesquisas vêm trazendo. A comicidade pode ser gerada somente por identidade. Você tem uma personalidade que é engraçada. Então não é porque eu mando e obedeço e aí depois essa estrutura dramática se quebra e eu acabo dando a volta nela, sabe? São estruturas ou gags que a gente está acostumado a fazer que tem a ver com essa luta de poder. Gags cômicas, que são gags também físicas, como tropeços, quedas, tapas, que são parte de uma dramaturgia na palhaçaria que a gente aprende e que é de ordem masculina, né? Então essas outras palhaçarias, essas outras comicidades vão buscando outras formas de fazer rir, né? Isso é também um ponto bem interessante. Andar de duplas. Nem sempre, então, uma dupla de drags está disputando. Às vezes elas estão rindo junto das suas personalidades ou de alguma atitude, em geral, cis-hétero que a pessoa teve, sabe? Porque esse é o ponto de partida das drags, é uma comicidade sobre gênero. Fingir que é uma mulher, fazer piadas desconcertantes. Diga aí pra mim, o que mais que uma drag faz? Te deixar desconcertado? Que mais? Falar sobre beleza, né? Estou pensando aqui junto também e tentando resgatar sobre um imaginário, ridicularizar o imaginário de ser mulher. Quando as drags perguntam, e aí, você já menstruou hoje? Eu tô ovulando. Passo o cara bonitão e elas falam, eu ovulei.
né? Fazendo graça com coisas que a gente atribui, né, ao gênero feminino. Trabalhar em duplas, fazer comicidade de si. E aí a gente já vai vendo que a palhaçaria foi mudando de poética. Não é mais a palhaçaria do eu tropecei, você riu porque eu me dei mal, eu que tropecei e você não, então o seu alívio, você se lascou, que é essa comicidade, isso, gostei dessa coisa, uma comicidade violenta, uma comicidade... É bem feito, Carlinhos. Bem feito! É uma comicidade violenta, você ri da desgraça do outro, da tragédia alheia. Fulano tá lá chorando e você tá rindo, né? Então, vão trazendo outros parâmetros para o nosso riso, né? Que não é só esse riso que a gente chama de riso, como é que é o nome? Esse riso violento, né? Esse riso... Vão trazendo outra perspectiva de riso, um riso sobre si, autopoético, né? E aí a gente encontra um lugar de riso da vulnerabilidade, né? Os palhaças contemporâneos nos fazem rir hoje, não só pelo seu repertório de gags de quedas e tapas e toda essa comicidade mais tradicional, mas que você olha, né? Sente assim uma felicidade, uma alegria de ver aquela pessoa naquele estado de brilho, de presença, não é isso? Os palhaços, as palhaças, a palhaçaria contemporânea é feita disso também, né? E as drags têm um pouco isso, né? Você vê aquela, não? Aquela mulher tão pintada ali, bonita, nossa gente, em esplendor, uma presença incrível. A gente também nesse maravilhamento, né? De rir. Vamos lá. Muito bem. Na palhaçaria, esse lugar da pesquisa sobre gênero, ele é muito recente, embora isso seja a base da arte drag. A base da arte drag é brincar de gênero. Essa visão de brincadeira de gênero na palhaçaria é mais recente. Sinto que ela é mais recente, em função de uma tradição onde foi proibida a presença de mulheres. Vai trocar? Oi, brinca. A gente é parceira de muitas aventuras, né? Muitas. Trabalhou junto no A gente trabalhou juntos, agora que eu que vou traduzi-la. Tá vendo a inversão, como é engraçado? Você riu na hora. Sim. A gente trabalhou juntos num projeto chamado Circonvida, que eles andavam num ônibus, 2 palhaços. Era eu que estava traduzindo você. Era você que traduzia. Interpretando, você contando para ela. Muito bem, é isso. Onde é que eu estava mesmo? Sobre dissidência e palhaçaria, né? Então, essas formas de comicidade na palhaçaria são mais recentes, né? Embora a gente tenha uma história cômica de alguns palhaços que interpretavam, vamos dizer assim, mulheres. Charles Rivel, acho que é uma das mais conhecidas referências, um palhaço que usava vestido e trabalhava com a inocência e não com essa questão da violência. É uma referência de um palhaço que trabalhava com uma doçura, né? Já diferente de uma comicidade feita por alguns palhaços, e aí dentro do nosso circo teatro brasileiro, que se fantasiavam de mulheres mesmo para fazer o circo teatro, né? As cenas, as esquetes de circo teatro. E aí, essa comicidade feminina, sem dúvida, não é inocente, senão ela vai ser muito violenta, desqualificando mulheres, né? Colocando mulheres nesse lugar dos nossos preconceitos. Mulher como burra, mulher como sedutora, sabe? Um lugar de comicidade
que é dado à mulher, né? A sedução como uma coisa cômica, não é isso? E aí vocês vão pensando nas personagens cômicas femininas que a gente tem como referência, e aí eu vou citar a TV mesmo, nos programas do Chico Anísio, por exemplo, né? Que vão estar trazendo uma comicidade feminina que era ofensiva, desagradável para as mulheres, né? Fazer rir desde a violência com o outro. É uma perspectiva de comicidade, assim, que acho que os corpos dissidentes, as dramaturgias dissidentes vão inverter, né? Vão inverter. Então, a gente tem vários tipos de riso, né? Tem o riso da gargalhada. A gargalhada muitas vezes tem a ver com esses elementos que eu falei, da surpresa, acontece alguma coisa que você não esperava e você ri. Ou a gargalhada nesse lugar já do ufa, se lascou. Que bom que foi você e não foi comigo. Uma desidentificação, sabe? Né? O riso, e aí eu citei 2 exemplos, né? De riso, vou trazer Chico Anísio, de comicidades, onde aparecem personagens cômicas femininas no programa do Chico Anísio, que é aquela feia, né? Aquela feia, ai, não sei o que ela faz, como é o jargão dela? Só pensa naquilo. Uma que é feiosa. Tu sabe o que é que eu tô falando? Do Zorro Total. Do Zorro Total. Isso. Que ela é muito feia, mas ela é muito inocente. Do professor da escolinha do professor Raimundo. Isso. E tem, como eu falei, da sedutora também. Aquela que paquera e tal, bonitona e tira 10, como é? Também. De acordo com os meus conhecimentos. De acordo com os meus conhecimentos. Esse é o jargão daquele, o sabe tudo, né? O sabe tudo. Foi uma provocação interessante essa que você fez, do sabe tudo, porque esse personagem, de alguma maneira, também poderia se relacionar com a dissidência, no sentido em que, nesse personagem específico, do CDF, né? Do que sabe, estuda muito, portanto não paquera, tem uma insinuação, vou apimentar aqui nossa conversa, tem uma insinuação ali sobre a sexualidade dessa pessoa, uma insinuação, ele não gosta de mulher, ele gosta de livros, e a gente sempre tem isso, né? A bichinha é inteligente, a bichinha estuda, né? A bicha burra, não, bicha, a piada, né? A piada, bicha e burra não dá. Não são essas piadas? Então tem vários tipos de riso, era isso que a gente estava, né? Da gargalhada, de um riso que é um riso sarcástico. Um prazer malévolo, um riso de prazer malévolo. Rir sarcasticamente aí. Uma mistura, né? De malvado. Uma mistura de malvado, mas bem feito. Perfeito. Isso, vamos pensando nos nossos tipos de riso, né? Eu falei desse outro riso, riso de prazer, de você estar numa presença maravilhosa e você, uau, quer rir como é que fala? Da graça, estado de graça. Né? Muitos tipos de riso. Né? Diz que o riso cínico, né? O riso cínico, ele é o riso, esse riso sarcástico, é o riso do dominador sobre os seus inferiores, né? É um riso opressor. Acho que a comicidade, na minha pesquisa, apareceu que esses corpos, então, dissidentes, vão apresentar um riso só seu, um riso muito próprio e diferente de todas essas camadas de riso que eu listei ainda agora há pouco, que é o que eu chamo de riso afrontoso. Como é afrontoso? Provocando, né? Provocante. Um riso provocante. Né? Que é um riso, pensa aí agora voltando no caso das drags, tá? Que é um riso onde você ri e também do stand-up comedy que eu listei, né? De pessoas, como eu falei,
aquela cega, que agora me falta o nome dela, tem uma pessoa também com deficiência no braço, que tem o braço pequeno, e que ele é um comediante stand-up super famosão também, e trabalha muito com essa comicidade também, que é essa comicidade que eu chamo de riso afrontoso. Riso afrontoso. Não, o nome dele eu também não sei o nome dele. Não me lembro agora. Mas são famoso. E nas piadas ele diz assim, saí com uma garota, né? E aí eu não pedi a mão dela porque eu fiquei com medo dela pedir a minha. E as pessoas morrem de rir porque ele não tem o braço. Por exemplo, como essa série aqui no stand-up comedy dela é exatamente isso. Nossa, qual foi o homem mais bonito com que você ficou? Mais bonito, como é que ele era? Tudo isso que eu estou perguntando faz a gente pensar sobre formas físicas, né? Você não viu como era gato aquele cara que você beijou? Você não viu como ele era bonito? E as pessoas morrem de rir porque é uma pessoa cega que está fazendo essa pergunta. É um riso afrontoso, porque é um riso que tem um movimento de ida e volta. Diferentemente, de repente, desses outros risos que eu listei, que você ri e ponto. Você ri e ponto. Nessas formas de riso afrontosas, que tem a ver com comicidade e dissidência, que é a forma da drag e de todas essas pessoas que agora eu li, você ri e logo em seguida você se pergunta, mas era para eu estar rindo disso? São formas ridentes que te provocam uma reflexão e uma crítica imediata, que falam dos nossos preconceitos. Então é um riso do não riso. É um riso do, nossa, eu ri, mas não era para eu estar rindo. Mais disso. Piadas machistas, piadas lesbofóbicas, piadas racistas, piadas... Então, todas essas relações de gênero, classe, raça, etnia, né, melhor falando aqui, perdão, né, são colocadas em jogo, né, numa forma de uma resposta que procura justamente a inversão, né, e mostrar a falência do sistema. Sistema com cis, C-I, em vez de ser sistema com S. Cis. Isso, Y. C C-Y faz Y. C-Y. Sistema. 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 Em vez de sistema. Entendeu? Então, essa ligação entre a arte drag, né, e a palhaçaria, eu encontrei justamente, sobretudo, a partir desse riso, né, de palhaços e palhaças e palhaces que buscavam fazer rir desde esses assuntos. Palhaços gays, palhaças sapatonas, palhaças e palhaços não binários, sei lá. E aí eu até pensei que poderiam não ser mais palhaçarias, mas palhacerias. Como formas, como formas contemporâneas de trazer as discussões de gênero para a comicidade. Falei pra caramba, né? Mas eu acho que agora eu dei uma concluída. Beleza? Trouxe aqui meus livros para, se alguém se interessar pela pesquisa, já é aqui a qualificação do meu doutorado, né? E aí eu já aproveito para agradecer aqui também ao festival pelo convite. É muito bom quando um festival vai além de uma mostra, né? De uma mostra de espetáculos e promove espaço para discussão, né? Lançamento de livros, enfim, ver vídeos, debates, né? A gente avança muito como comunidade artística, né? Enfim, não só no fazer, mas sobre o pensar os nossos fazeres. Então, quem quiser, tá aí
Editora Vá, para quem está em casa e quiser adquirir depois, tá? É isso, agradeço.